Vamos lá, pessoal. Agora vamos aprender a regra dos capetas. O que seria essa regra dos capetas? Na verdade, é apenas um mnemônico para a gente decorar quais letras se enquadram dentro desse grupo que possuem o som de F, ou melhor, que vão dar ao Y que a gente citou logo ali, o som de F. Ou seja, quando forma-se alfa com Y ou epsilon com Y, ele vai ter o som de F ou de V. Se se enquadram nesse grupo da regra dos capetas, vai ter som de F. O Y vai ter som de F. Então vamos ver quais são essas letras que formam o grupo da regra dos capetas. Então vamos lá. Primeira letra, K. Melhor, a primeira sílaba é K. Então vamos lá. Parte por parte. K. K corresponde ao kappa. Kappa e seus derivados. A letra kappa e as letras derivadas da letra kappa. Por que derivadas? Porque ao longo do processo de formação do alfabeto, que começou lá com os fenícios, né? Houve uma evolução de letras. Então, até chegar no alfabeto grego, né? No alfabeto grego teve esses desdobramentos. Então, derivado de kappa é o xi e o ri, certo? Xi e o ri. Isso, para a gente explicar isso, a gente teria que ir lá no grego antigo para ver a questão da fonética, esse tipo de coisa. Então, não é necessário. Apenas lembre-se disso. Então, o primeiro grupo, esse subgrupo, né? Kappa, xi, ri. Então, um exemplo com kappa. Palavra éfcolo. Éfcolo significa fácil. Então vem epsilon, y, aí vem o kappa. Então se enquadra nesse grupo. Tem também afxanome, cresço. Afxanome, cresço. Alfa, y, xi, ômicron, mi, alfa, iota. Afxanome, cresço. Então ele se enquadra nesse grupo aí. Agora com ri é a palavra oração. Pros efri. Ou então o desejo. Efri. Efri é epsilon, y, ri, ita. Então tem o som de F. O y ganhou um som de F. Aí depois do K tem o P. O P, na verdade, a gente quer se referir ao Pi. Letra Pi e seus derivados. Quais são os derivados de Pi? Os derivados de Pi são o Psi e o Fi. Agora você me pergunta, por que Fi e Psi? O que tem a ver? Psi é fácil, né? Juntou ali como se o Pi se casasse com sigma e formasse uma só carne. Então virou Psi. Ok, isso é fácil. Agora o Fi é porque no grego antigo o Fi na verdade não tinha essa pronúncia. Era como se fosse um Pi aspirado. Então por isso que nas transliterações, ou então quando você vai olhar para o inglês, palavras que são advindas do Fi, com o Fi, né? Elas são escritas com PH, certo? E também no português antigo, né? Quem não se lembra de farmácia com PH, esse tipo de coisa, né? Então um exemplo desse subgrupo seria a credulidade, a boa-fé, que seria o termo efpistia. Efpistia, certo? Vamos agora para o próximo grupo. E quanto a essas outras letras que eu citei, o Psi e o Fi, tem a mesma regra, ok? Só você aplicar o som de F para o Y.
Agora, a próxima parte, tá. O tá faz referência ali ao taf, taf e seu derivado. Qual é o derivado de taf? O derivado de taf é theta, que é o TH linguodental. Então um exemplo com taf seria o termo felicidade em grego, que é ευτυχία. Ευτυχία. Ευτυχία, felicidade. Epsilon, Y, taf, Y, Ri, iota, alfa. Ευτυχία, felicidade. E agora com o theta, a gente pode usar a palavra autêntico em grego, que é authentikos. Authentikos. Alfa, Y, theta, epsilon, ni, taf, epsilon, ni, taf, iota, kappa, ômicron, sigma. Authentikos. Autêntico. Ou, falando rápido, authentikos. Authentikos. E a gente já vai saber o porquê que acontece com essa pronúncia mais rápida, que fica assim. Próximo vídeo. Fica tranquilo aí. Agora, por último, tem o sigma. Se vier sigma, depois desse ditongo com Y, vai ter som de F também. Então, para você dizer austero, que uma pessoa é austera, αυστηρός, αυστηρός, alfa, Y, sigma, taf, eta, rho, ômicron com acento, sigma, αυστηρός. Ou também tem o termo pausa. Pausa é pafsi, pi, alfa, Y, sigma, eta, pafsi. Aqui vem o termo pausa, ok? Então agora você aprendeu a regra dos capetas. E para que isso serve para você? Então você percebeu que sempre que se enquadra nesse grupinho, que são as exceções, você vai ter o som de F. Então o que acontece? Caso não se enquadre nesse grupinho, não vai ter som de F e vai ter som de V. Você lembra que eu falei quando fosse vogal seria som de V? Então, isso está fora da regra dos capetas. E todas as outras letras que não estão enquadradas nessa regra dos capetas têm som de V. Quais são essas letras? Gamma, delta, zeta, lambda, mi, ni, rho e todas as vogais, ok? Então vamos dar exemplos aqui que fogem à regra do capeta, ou seja, que estão na regra geral e não nessa exceção, porque essa regra dos capetas é apenas exceção. Seguido de rama, rama. A palavra ovo, ovo em grego é avgó, avgó, alfa, y, rama, ômicron, com acento. Avgó, ovo. A nobreza, em grego é evgenia. Epsilon, y, rama. Viu? Tem essa sequência. Som de V. O verbo mentir, eu minto. Psevdome, 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 psevdome. Termo espírito. Pneuma, pneuma. Machucado, travma, travma. Daí que vem o termo trauma. Então, por enquanto isso é suficiente. Vamos para a próxima parte dessa aula. Beleza? Faça as anotações, hein?